Vamos iniciar então a nossa primeira parte. Vamos ouvir o nosso irmão Ricardo e ele vai falar nesse tema inicial. O amor leal de Deus nos protege das mentiras de Satanás. Você já assistiu um filme em que um determinado personagem ele estava sendo enganado por uma outra pessoa? Talvez vendo essa cena, essa situação no filme, na sua mente você dissesse assim: não caia nessa armadilha. O que ele está dizendo é tudo mentira. Desde o passado, irmãos, Satanás está usando essa arma terrível. O objetivo dele não é atacar o corpo, mas a mente das pessoas. Qual é uma das mentiras de Satanás para afastar as pessoas de Jeová? Satanás quer que as pessoas acreditem que Jeová é o responsável por todas as coisas ruins que acontecem. E na leitura dessa semana nós encontramos mais uma evidência, mais uma prova disso. Vamos ler juntos? Convido os irmãos a acompanharem comigo, por favor, a leitura do livro de Jó, o capítulo 8 e o versículo 4. Jó, capítulo 8, versículo 4, nos diz: Se seus filhos pecaram contra ele, ele os deixou ser punidos por causa da rebeldia deles. Então aqui nesse versículo, assumindo o segundo lugar como um falso consolador de Jó, Bildade acusa os filhos de Jó de terem cometido pecados contra Jeová. E por conseguinte, eles mereceram a calamidade que lhes sobreveio. Ou seja, Bildade afirmou que Jeová havia punido os filhos de Jó por causa da rebeldia deles. Conforme vimos aqui no versículo, ele disse: Jeová deixou eles serem punidos. Que efeito isso teve em Jó? Vamos no capítulo à frente. Jó, no capítulo 9, e nós vamos ler os versículos 20 a 22. Jó, capítulo 9, versículos 20 a 22, nos diz: Se eu tivesse razão, minha própria boca me condenaria. Mesmo que eu mantenha a integridade, ele me declarará culpado. Mesmo que eu mantenha a integridade, não sei o que acontecerá comigo. Eu rejeito esta minha vida. Não há diferença. É por isso que eu digo: ele destrói tanto os inocentes como os maus. Então, por causa de toda a injustiça que Jó estava sofrendo, mais aquelas mentiras de Satanás, através desses falsos consoladores, Jó ele concluiu erroneamente que Jeová não se importava se ele continuaria fiel ou não. Como vimos, ele disse que mesmo se ele mantivesse a integridade, Jeová o declararia culpado. Mesmo se ele mantesse a integridade, ele não saberia o que aconteceria com ele. Por fim, lá no final do 22, ele diz que Jeová destrói tanto os inocentes como os maus. E essa é a ideia de Satanás. Satanás quer que nós achemos que para Jeová não faz diferença se nós mantivermos um proceder de justiça, se nós somos fiéis a Ele ou não. Mas Jeová, através da sua palavra, a Bíblia, como que está dizendo para você: não caia nessa armadilha. Não acredite no que Satanás diz. É tudo mentira. E apesar de sua tristeza e de tudo que Jó teve de suportar, ele expressou àqueles consoladores, falsos, o amor leal que Jeová tinha por ele e de que como esse amor leal o protegeu. Vamos ver? Agora em Jó, no capítulo 10, versículo 12... Jó, capítulo 10, no versículo seguinte, o versículo 12, que nos diz: Tu me deste vida, olha só o ponto, e me demonstraste amor leal, e com o teu cuidado guardaste o meu espírito. Então Jó reconheceu que o amor leal de Jeová por ele
o protegia. Então, o amor leal de Jeová por cada um de nós significa ou nos ajuda a não cair nas mentiras de Satanás e a manter a nossa integridade apesar das provações e dos desafios que nós enfrentamos. O glossário explica que o amor leal se refere ao amor motivado por comprometimento, integridade, lealdade e profundo apego. Pense nisso. O amor leal não é um sentimento de afeição superficial e passageiro. É um apego profundo e duradouro. Então Jeová ele mantém sempre a sua proteção, o seu amor leal sobre os seus servos aqui na terra. Davi confiava nessa proteção e disse em oração a Jeová as palavras que nós podemos encontrar aqui no Salmo, no capítulo 32, o versículo 7 e o 10. Salmo 32, 7 e o 10 nos diz assim: Tu és um esconderijo para mim, tu me protegerás da aflição, tu me cercarás com gritos alegres de livramento. No 10, muitas são as dores dos maus, mas aquele que confia em Jeová é rodeado pelo seu amor leal. Lá nos tempos bíblicos, as cidades elas eram geralmente cercadas por grandes muralhas que protegiam o povo de Jeová contra ataques dos inimigos. Da mesma forma, hoje, o amor leal de Jeová por nós é como se fosse uma muralha que nos protege contra qualquer coisa prejudicial que possa afetar a nossa amizade com o nosso Deus Jeová. Um exemplo disso é o que nós podemos observar nessa imagem da nossa apostila e que também será projetada para nós vermos. Nós estamos vendo aí uma irmã que ela está passando por uma provação. E veja que interessante, ela está com um caderno e uma caneta na mão. E ela está ali anotando várias bênçãos de Jeová por ela, provas do amor leal de Jeová por ela, e ela está meditando em cada uma delas. E nós temos 3 destaques nessa imagem. Então nós estamos vendo num primeiro destaque um casal de irmãos que está levando compras para ela. Num segundo destaque, ali naquele círculo mais acima, nós estamos vendo uma irmã no Salão do Reino indo dando um abraço caloroso, amoroso nessa irmã que está passando por uma provação. E por fim, o último destaque, nós estamos vendo essa irmã assistindo ao JW Broadcast. Então, irmãos, em um momento de provação, Jeová ele está cuidando dessa irmã em sentido físico, em sentido emocional e em sentido espiritual. Tudo isso são provas das bênçãos e do amor leal de Jeová por cada um de seus servos. E na apostila nós temos a seguinte sugestão, se você vê ali em Tente o Seguinte, diz o seguinte: para fortalecer sua fé durante uma provação, preste atenção às maneiras em que Jeová está mostrando amor leal a você. Daí, anote isso e releia com frequência. Então, irmãos, hoje em dia, todos nós, sem exceção, vamos passar por provações. Será que Jeová vai ajudar você? Não tenha dúvidas que sim. Reflita em todas as bênçãos que você já recebeu e vai receber de Jeová. E rejeite a todas as mentiras de Satanás, confiando plenamente no amor leal de Jeová por você. Portanto, esteja decidido a fortalecer a sua fé e continuar íntegro a Jeová. Muito obrigado, irmão Ricardo, por nos ajudar a entender com mais profundidade a relação do amor leal e dos momentos de provação, como rejeitar as mentiras de Satanás. Muito bom. Vamos agora para a próxima parte. Vamos ouvir o nosso irmão Darcy, e ele vai fazer para nós tesouros da palavra de Deus. Bom, provavelmente os irmãos fizeram